A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos vocês, tá certo? Eu dei aqui uma parte A aqui dessa aula, que está nesse mesmo canal também aqui do grupo de professores aqui da EB2 do setor Mapim. E eu falei aqui que ia fazer a parte número 2, que é a parte B, que é esta aula, que são um subsídio complementando aqui então a lição de número 11, que é Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Muito bem. O que nós podemos observar aqui, queridos, vai um abraço também para o meu amigo Diógenes Santos de Alagoas, terra do Siriri do Capote. Diógenes Santos, vai um abraço aqui para o meu amigo do peito. Um grande debatedor do sistema virtual teológico, um homem que está sempre atento, muito estudioso. Eu tenho certeza que nós vamos chegar no dominador comum, tá bom? Na aula anterior, se não me falha a memória, parece que houve um mal entendido aqui. Parece que eu disse, não sei, que somente aqueles que recebem o batismo no Espírito Santo é que podem receber os demais dons espirituais. Então não, meus queridos irmãos, tá certo? Então o revestimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas não quer dizer que as pessoas não for revestida, que ele não vai receber os dons espirituais, entendeste? Ou então, se ele não recebeu o revestimento do poder, então ele não está capacitado. Então nós podemos observar aqui com uma pessoa adulta que não recebeu o revestimento de poder, ele tem mais capacidade que uma criança de 5 anos, de 6 anos, que teve o revestimento de poder. Então como que você pode conciliar uma com a outra? Então uma pessoa que não recebeu então o revestimento de poder, tá certo? Como evidência e fala línguas estranhas, você pode ficar tranquilo que você também pode receber os demais dons espirituais, tá bom? Então cada caso tem o seu caso e para ser discutido, tá certo? Então precisamos analisar dentro do seu texto, do seu contexto. Cada caso é um caso de ser discutido, tá certo? Por exemplo, aqui uma pessoa, ele pode receber um dom de falar línguas estranhas. Ele só pode receber um dom de falar línguas estranhas se ele realmente foi revestido com poder, com uma evidência de falar línguas estranhas, tá certo? Como um batismo. Pelo outro lado, não teria como, tá certo? Então cada caso é um caso de ser discutido. Mas ele pode então receber um dom de profecia, né? Ele pode receber assim, o dom de milagre, né? Ele pode receber assim, também o dom de maravilhas. A pessoa pode, um crente fiel a Deus. Quantas pessoas que às vezes têm os dons de poder, dom de milagre, e às vezes não é batizado com o Espírito Santo, como evidência para línguas estranhas. Então cada caso é um caso a ser discutido e aí por diante, tá bom? Então, só voltei aqui só para falar aqui, fazer uma refinação aqui dentro dessa parte aqui, tá certo? Dentro desse aspecto aqui, beleza? Eu não sei se essa aula aqui vai dar tempo de nós comentar Mateus, quando fala que o machado está posto na raiz das árvores. Mas se essa aula aqui não der para mim fazer uma exegese dentro do texto de Mateus, eu acredito que vou fazer a terceira aula dentro desta lição, porque é uma lição muito complexa e eu tenho certeza que eu não vou conseguir terminar se eu falar também nesse ponto de vista aqui. Mas esta aula aqui, queridos, eu vou comentar detalhadamente, falar sobre dialectos e sobre gloses, glossolalia, tá certo? Então essa aula aqui vai ser só para gloses e dialecto. Foi o que aconteceu em Atos, no capítulo de número 2, tá bom? Muito bem. Eu vou comentar aqui línguas estranhas em Atos e já vou direto no assunto aqui, vou falar bem compassadamente, tá bom? Para ninguém ficar assim com dúvida nessa videoaula que vai ser muito resumida. Quando a gente observa aqui, queridos, sobre Lucas, o autor do Evangelho e de Atos dos Apóstolos, ele nos ajuda aqui muito mesmo no sentido de esclarecer como o texto deve ser interpretado. Muito bem, eu quero aqui fazer aqui uma exegese do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, beleza? E depois a gente vai para os outros textos, beleza? Em Atos, do capítulo 1 e do versículo 15, diz assim, ó, Atos 1 e 15... E naquela ocasião haviam quase 120 pessoas, quando Pedro tomou a palavra para o quê? Para uma preleição do que, ou seja, ele fazia aqui uma conjectura sobre qual apóstolo
que substituía Judas, beleza? Então capítulo 2 e 1 começa assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O texto aqui disse que eram os 120 e os 12, certo? Mas deixa claro, queridos irmãos, que foi um outro dia, cumprindo o seu dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2 e do verso 14, diz Pedro: porém, você põe-se em pé, entendeu? Com os 11, para alguns, e para poder dizer, para poder dizer a diferença, se foram 120 ou se foram com os mais 12. Então Pedro, então, com os mais os 11, Pedro mais os 11, ao total de 12, e colocou-se de pé com os mais 11, uns 12, e creio que é o assunto no qual não adianta ser, às vezes, atender aqui, mas a questão é outra. O que nós podemos observar aqui, queridos? Nós podemos ver aqui que tudo ficará num contexto em Atos, e também no uso das palavras gregas, que é glosas, ou seja, que é dialectos. Então Lucas, ele usa a palavra glosas 6 vezes no seu livro, enquanto que a palavra dialectos é usado também 6 vezes. E nesses últimos, ele é utilizado só em Atos, capítulo 2 e verso 26, falam da língua como membro do corpo humano. E Atos, capítulo 2 e do verso 3, fala das representações do Espírito Santo ao descer sobre os apóstolos, e foram vistas por eles línguas, que é glosais, repartidas. Em Atos 1 e 19 fala dialectos como idioma, dizendo de maneira que na sua própria língua, que é dialecto, e esse campo se chama-se a Celtama, que não tendo nada a ver com o nosso, ou seja, nada a ver com, a não ser o fato de Lucas usar a palavra para poder usar dialecto para idiomas. Essa é outra questão também, tá beleza? Quando a gente observa aqui também em Atos, capítulo 2, do versículo 4, versículo 11, do verso 10 ao 46, é usado também a palavra glossas, enquanto que a palavra dialecto é usado em Atos, capítulo 2, e do versículo 6 e versículo 8. E a gente vai observar aqui também, no verso 26 e 14, conferindo então aos textos que veremos que Lucas ele usa a palavra glossas quando se fala de línguas estranhas. E ele usa também a palavra dialectos quando também quer falar de idioma. Tá certo? Com uma concessão, ou seja, uma concessão aqui, se eu posso dizer assim, pois não sei o que o Dr. Lucas pensava naquele exato momento, certo? Por quê? Porque tudo depende do momento, do local, aonde o autor ele se identifica com quando ele recebe e transmite essa revelação. Quando a gente observa aqui em Atos, capítulo 2, do verso 11, parece estar falando de idiomas e não de línguas estranhas. Crentes árabes, todos o tempo, eles estavam crentes árabes e todos temos ouvido falar em nossas próprias línguas, ou seja, próprias glosais, falar das grandezas de Deus. Então, se você for observar aqui em Atos, capítulo 2, do versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas que é glosais, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E este texto sozinho não pode ser interpretado, ele precisa então do restante do texto. E por isso que é importante fazer uma exegese do texto. Então, depois desse versículo, somente o versículo 11, aparece a palavra línguas, que é glosais, tá certo? Mas que não pode ser traduzida por
línguas estranhas em virtude do seu contexto. Então a tradução é ópifia, ou seja, em idioma. Veja o texto de Crentesses Árabes. Em todos os tempos ali, temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, nesse capítulo ainda temos aqui os versículos que falam, ou seja, em idioma, como está em Atos capítulo 2, versículos 6 e 8. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estavam confusas. Por quê? Porque cada um ouviam falar na sua própria língua, que é dialectos. Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua, que é dialectos, em que somos nascidos? É uma pergunta, queridos. Então, nós, pois, nos dois versículos também fica claro que falava-se então de idioma. Tá certo? É interessante isso. Então, queridos irmãos, vejamos aqui então, aqui estou sendo bem sucinto com o texto. Mas veja bem, como podemos entender então aqui a situação como um todo, desde o capítulo, as línguas estranhas foram um sinal? Uma pergunta que eu faço para vocês. Como provamos com um texto apenas que foram línguas estranhas? E esse fato ele não será aqui provido aqui, mas depois, queridos, como já foi dito aqui, não há dúvida que Lucas ele fala de idiomas ao usar a palavra dialectos, mas isto também ele pode ser debatido em todas as questões, tá beleza? Então vemos aqui, deixá-los aqui quietos e tanger aqui um outro assunto importante, usando aqui a premissa que essas duas palavras são usadas no sentido dado acima. Veja bem, agora, se eram línguas estranhas ou inteligíveis, como o povo os ouvia na sua própria idioma? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Vejamos aqui então algo interessante em Atos capítulo 2, versículo 6. Cada um ouviam falar, como está em Atos capítulo 2, versículo 8. Como, pois, ouvimos? Atos capítulo 2, versículo 11. E todos os tempos ouvindo, ou seja, olha aí que coisa interessante. Queridos, o que nós podemos observar é que pela fala do povo, os discípulos não estavam falando em línguas estranhas, mas nos idiomas deles, tá bom? E eram assim que eles ouviam, tá bom? O que não significa que os discípulos não estivessem falando em línguas estranhas, beleza? Então, um outro detalhe aqui é que as pessoas que estavam atentando aos que eles diziam se maravilhavam disso, estavam então abertos para ouvir, beleza? Não estavam preconcebidos, e as pessoas preconcebidas não entendiam nada. Para eles, os discípulos não falavam idiomas, por isso zombavam e diziam que estavam simplesmente bêbados ou loucos. O que significa então isto? Significa que pelo menos 2 comentaristas dizem que podem ter acontecido que na ocasião houve 3 fatos importantes: o derramamento do Espírito Santo, o falar em línguas estranhas pelos discípulos e a interpretação das línguas pelo Espírito Santo, e as pessoas de coração aberto e perplexo queriam saber o que estava acontecendo ali. Queridos irmãos, convenhamos, deixaria Deus falar alguma coisa para que o fato não pudesse ser entendido ou seu nome não fosse glorificado? Uma pergunta. Então, para nós pode parecer assim algo religioso demais, mas sabemos que para Deus não é. Para Deus isso foi simples e muito simples, né? Seguimos aqui para Atos capítulo 10 e versículo 44 e do verso 46. E dizendo Pedro: ainda estas palavras caíram no Espírito Santo sobre todos e ouviam a palavra. E as verso 45.
e os fiéis que eram da circuncisão, e todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhava-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Verso 46, porque ouviam falar na voz glosales, né? E magnificar a Deus, porque os da circuncisão sabiam que haviam sido derramado o Espírito Santo. É uma pergunta, querido. Volta aqui. Ou seja, queridos, quando o Espírito Santo, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Verso 46. Porque os ouviam falar na glosses e magnificava a Deus, porque da circuncisão sabiam que haviam derramado o Espírito Santo. Uma pergunta que eu faço para vocês. Porque ouviam falar da línguas, queridos, como glossas. Se este estivesse falando em outros idiomas, seria um sinal. Ou uma outra pergunta que eu deixo para vocês. Tá certo? Precisamos entender isso aí. Então, veja bem, queridos. Lucas, ele poderia ter usado a palavra dialectos. Certamente não quis dificultar o entendimento do texto. Estou aqui muito sendo cauteloso dentro do texto. Então a palavra, ele deduz esse fato para ter testemunho em Jerusalém, e de que os gentios haviam recebido o Espírito Santo, como está em Atos capítulo 15, do versículo 8. E Deus, que conhece os corações, ele deu testemunho, tanto-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ele deu testemunho. Ele deu também um sinal que não somente para os gentios, mas para todos os judeus que lá estavam, e para lá Pedro, que pregava, se eles falassem em idiomas, seria um sinal? Uma pergunta que eu faço para vocês. Então, em Cesareia, uma cidade importante em todos os sentidos comerciais e políticos, havendo pessoas de todos os lugares, por isso glossas e não dialecto, queridos. Tá, beleza? Seguimos aqui para Atos capítulo 19, do versículo 5 e 7. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam glossas e profetizavam. Né? E estes eram todos, uns 12 varões. Novamente, Lucas, ele não usa dialectos, usa idiomas, apesar de não haver argumento maior. Então, o uso da mesma palavra do evangelista nos dá a entender que falaram em línguas estranhas. E seguimos aqui então para Atos 21, em verso 40, que diz assim: e havendo-lhes permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez-se então um sinal com a mão, e o povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em dialectos hebraico. Tá certo? Ainda em Atos, sigamos aqui para Atos 22 e 2, e quando ouviram falar-lhes em dialecto hebraico, o maior silêncio guardaram ali, naquela ocasião. Quando a gente observa aqui sobre Atos capítulo 26 e verso 14, e caindo nós todos por terra, e ouvi uma voz que me falava em dialecto hebraico, dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa te recalcitrar contra os arguilhões. Aqui alguma dúvida de que está se falando sobre idioma? Uma pergunta que eu faço para vocês. Então, certamente não, porque o texto cita o idioma, beleza? Então, e estes textos, ele foi escrito pelo menos pelo mesmo autor dos outros textos, onde se usa a palavra glossas, porque Lucas faria o esforço de usar termos diferentes sem ter motivo para isto. Uma pergunta: será que ele ia usar textos diferentes sem ter nenhum motivo? Então, tanto em Atos capítulo 2 como em Atos capítulo 10,
como também no capítulo 19 ele usa os mesmos termos, porque eu traduziria ou interpretaria de uma forma diferente. Não tinha por que motivo, não é verdade? Então isso, querido, não é porque precisamos entender os problemas eclesiásticos aqui, que é muito pior, tá certo? Então, ou religião. Então, amoldar aqui como um texto, ou criar aqui arranjos sobre o texto. Então, o desejo de um que significa verter o verdadeiro como Deus livre, como Deus pode fazer até as coisas, ou seja, que eu não quero, assim, que aconteça. Então Deus é maravilhoso, Deus ele é tremendo e Deus ele é sempre santo, tá bom? Agora veja bem aqui, dentro desses textos também nós não encontramos nenhum deles em outros de Atos que é necessário que o povo convertido fale em línguas estranhas, ou de imediato ali, porque acontece de uma pessoa aceitar Jesus e começa a falar em línguas estranhas automaticamente, é batizado com o Espírito Santo ali, automaticamente, como evidente, fala em línguas estranhas. Mas cada caso é um caso a ser discutido, e essa aqui é uma videoaula muito resumida, não tem nem como ser discutido um assunto desse aqui. Por isso que eu dividi essa aula aqui em duas partes, e eu acho que chegar a terceira aqui, entendeu? Conforme os comentários os irmãos vai falando, a gente pega, entendeu? Principalmente nos meus particular, no particular, assim, no WhatsApp particular, tá beleza? Então veja bem aqui. Veja bem, quando é perguntado aqui em Atos capítulo 2, do verso 37 e 38, que faremos aqui, falou que varões, ele disse: arrependei-vos, que cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a ocasião que propicia aqui para falar que deveria falar em línguas estranhas, e isto fosse necessário. Então o versículo 42 diz que eles convertessem quase 3.000 almas e não falam nada em que ter falado em línguas estranhas aquelas almas. E da mesma forma em Atos capítulo 4, versículo 4, onde se converteram muitos ali, porém os que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Desses também não se fala também que alguém tivesse falado em línguas estranhas. E só mais um exemplo aqui para mim terminar essa aula aqui rapidamente aqui, queridos. Nem o apóstolo Paulo ainda em Damasco, tendo em vista uma forte luz e ouvido Jesus falar com ele, ele não falou em línguas estranhas, apesar de ter sido um momento muito divino ali ainda. Paulo, quando ele recebeu de Ananias, a visita de Ananias ele foi enviado para que Paulo torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Nem mesmo neste momento Paulo falou em línguas estranhas. Diz o texto que levantado se foi e foi batizado. Batizado nas águas, claro, com certeza. Então não há, pois, prova nenhuma do livro de Atos que mostra que o crente deve uma experiência especial que comprove que ele, crente em Jesus Cristo, falando em línguas estranhas. Aliás, quem crer não precisa de provas, mas há aqueles que falam em línguas estranhas que nem crentes são. Mas, veja bem, se a gente for entrar entre detalhes pormenores, ou seja, é claro que ali houve uma língua semelhante a uma língua como de fogo. Então houve algo extraordinário ali. Em meio à língua, tanto da glossolália, não vou nem comentar aqui sobre xonolália e nem exolália. Eu comentei só sobre glossolália. Quis comentar sobre como a língua, como membro, e falar sobre o organismo, sobre a mente, vai muito longe. Então ali em Atos Apóstolos, houve línguas estranhas ali, Claudinhos. Ali houve algo sobrenatural, porque houve línguas como de fogo repartidas que desceu sobre eles ali. Isso é fato. Estou só resumindo aqui rapidamente aqui, queridos. Houve algo extraordinário ali em Atos capítulo 2? Houve sim, porque se houve algo
sobrenatural, porque um homem natural ele não compreende o sobrenatural. O homem natural ele vai tentar compreender sobre os idiomas naturais, sobre a língua como um membro, né? Mas ele não vai entender as coisas espirituais, porque tudo que é mistério, e só quem experimentou o que é mistério sabe o quanto é importante nós ser revestido desse poder. Queridos, fico com essa aula aqui muito resumida, mas muito mesmo, mas vai um abraço amigo hoje sempre, Claudine Santos.